Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar minha trajetória de desenvolvedora de software, desde lá do início até chegar no nível sênior. Hoje eu vou falar tudinho pra vocês. Bom, se você é nova aqui no canal, já te aconselho a se inscrever, ativar o sininho, dar o like. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E também, se você quiser me seguir mais de pertinho, eu tô lá no Instagram como Shirley Rios com 2 R's e no TikTok Shirley Rios com 3 R's. Bom, tudo começou há quase 11 anos atrás, foi mais ou menos em 2009, na verdade foi em 2010 que eu comecei a estagiar de fato na área de desenvolvimento de software, ou seja, já aprendendo a codificar. Então, desde lá até hoje eu estou nesse mesmo segmento e tem variado algumas coisas com o passar do tempo, principalmente com a hierarquia. Cada hierarquia requer um pouco, né, algumas coisas um pouco diferentes uma da outra. E não é sempre a mesma coisa. Então vamos lá. Meu primeiro estágio, eu falo toda a trajetória num outro vídeo que eu vou deixar linkado em algum lugar aqui, se você quiser acompanhar como foi meu primeiro estágio na área. Depois do meu primeiro estágio, mesmo estagiando, já uns 2, 3 meses antes de eu me formar e logo, né, consequentemente, eu ia ter que sair do estágio, eu já comecei a procurar por empregos, a dar currículos e dar os meus pulos para que quando eu me formasse eu já tivesse encaminhada aí para algum emprego de fato. Então foi onde eu comecei a entregar muitos currículos presencialmente e online. Às vezes eu ia em prédios que eu sabia que tinha várias empresas neles, entrava e ficava parando em andar e dando currículo mão a mão. É claro que nem sempre isso funciona, principalmente naquela época era muito ruim esse método que eu criei. E aí o meio mais facilitador, digamos assim, é a internet. Eu acredito que até hoje é o melhor meio de você começar a distribuir currículo e principalmente de ser visto por alguma empresa. Eu comecei a fazer mais amizades também com a galera que era da área de programação da faculdade, porque até então a minha turma tinha muitas pessoas que nem eu, novas no mercado. Eram pouquíssimas que já trabalhavam de fato. Algumas que trabalhavam eram concursados, então não tinha como, né, entrega meu currículo, porque não contratam dessa forma quando é concursado. E aí, mas eles falavam e indicavam algumas empresas que eu não tinha noção, né, que existia e que eu poderia entregar o meu currículo. E aí foi quando eu entrava na internet, eu dava um Google nelas, entrava e sempre tem ali, trabalhe conosco. Então eu começava a entregar currículo por lá também. Preenchi o cadastro, às vezes eles pedem, né, um docx para anexar, e aí eu fazia isso. A outra coisa depois da minha primeira experiência que eu fui dar mais visão era pro LinkedIn. LinkedIn até hoje é a melhor forma, pelo menos que eu vejo, para você se inserir no mercado, para você conseguir uma oportunidade. Por lá, se você tem dificuldades em encontrar profissionais que trabalham na área, você pode por lá fazer networking e já até mesmo conseguir aí ter noção do que eles fazem, ver qual é a empresa que eles trabalham e assim aplicar para elas. Eu comecei em 2010/11 estagiando, depois em 2011 eu fui me formar e uns 2, 3 meses para, né, me formar de fato, eu comecei a entregar esses currículos e depois que eu me formei em agosto, no final de agosto de 2011, eu fui chamada para a minha primeira entrevista como júnior. E aí, assim, fiquei tensa, nervosa e tudo mais, mas foi bem legal, a entrevista foi bem de boa. Era uma empresa, tipo uma startup, na verdade, naquela época, de e-commerce também, que dava cupons de desconto, coisas assim. Achei bem interessante. Não custa nada tentar. O valor que eles queriam me pagar era um valor quase parecido, um pouquinho a mais só do que eu ganhava como estagiária. Então era muito pouco. Visto que era uma startup, né, eles não podiam oferecer muito. Então eu fiquei assim com um pezinho lá e cá. Por um lado eu pensei, é melhor do que nada, é melhor do que eu vou perder o meu estágio mesmo, até eu encontrar outra empresa, acho que vale a pena eu arriscar aqui, do que rejeitar e ainda ficar um bom tempo no mercado. Então qualquer experiência seria muito, muito bem-vinda. E aí eu comecei com eles e fiquei lá 1 mês e meio mais ou menos, quando, ainda mesmo estando lá, eu comecei a entregar currículos. A minha dificuldade inicial, lá como júnior, era porque a única pessoa que também programava estava nos Estados Unidos, eu não lembro bem ao certo agora qual é o estado, mas estava lá e aí a gente só se comunicava via Skype e ele não fazia pair programming, que é quando a gente compartilha a tela, ele não fazia e nem naquela época acho que se era muito visto isso, sabe? Eu sei que ele me passava o que eu tinha que fazer e aí eu tinha que me virar.
por um lado, eu tive um crescimento, né, muito grande na questão de correr atrás das coisas sozinha, porque eu não tinha até mesmo ninguém ali para me auxiliar, para me ensinar. Então foi um tempo bem difícil, em muitos momentos eu pensei em desistir, e um mês lá parecia uma eternidade, porque como eu não tinha ninguém para me amparar em questão de conhecimento, eu corria muito atrás, eu ficava estudando muito, então foi bem estressante a princípio, quando você tá assim, sozinha, digamos, né, literalmente. E aí eu consegui uma entrevista em outra empresa, uma empresa mais estruturada, maior, e que já tinha desenvolvedores e trabalhavam presenciais, então isso também já ia ser um bom encaixe para mim como júnior, ter uma assistência ali inicial. E fui para a entrevista, eles gostaram de mim, me fizeram uma proposta, eu fiz uma provinha, foi a primeira vez que eu fiz uma prova para ser selecionada, né, para a questão ali do recrutamento. Eu lembro até hoje que era uma prova totalmente escrita, aí tinha JavaScript, tinha um pouco de cada coisa, assim, HTML, CSS, banco de dados, você escrever os SQLs da vida ali que você teria como solução daquele problema que eles relatam lá. Para linguagem, eles não focavam em linguagem, você podia resolver alguma solução, uma linguagem que você achasse melhor. E foi até bem simples, eu acho que não foi ruim, mas querendo ou não, gera aquele nervosismo, né? Porque você vai para uma entrevista e lá mesmo eles já entregam no final da entrevista essa provinha, te deixa tipo 1 hora, se não me engano, para resolver as questões. Você não é obrigado a responder tudo também, enfim. Passei, depois de uma semana mais ou menos, eles me contataram, me falaram se eu aceitava a proposta, e o salário inicial era um pouco mais, que, se eu não me engano, chegava a ser 2.000 e pouquinho com os benefícios. E aí, beleza, aceitei, fui para essa empresa e, tipo, melhorou da água pro vinho, né? Pedi demissão da outra, e quando eu estava nessa, foi legal porque tinha outros profissionais, então eu conseguia tirar dúvidas, né? Ali reais, eu me sentia mais segura até mesmo naquele ambiente de errar, de fazer alguma coisa que é consequência de ser iniciante na área, né? Tem coisas que são aceitáveis quando você é júnior, do que tem coisas que são muito distintas de quando você já é mais pleno e sênior. Então tem responsabilidades bem diferentes. A responsabilidade que eu identifiquei quando eu era júnior para quando eu era estagiário é que quando eu estagiário, qualquer coisa que acontecesse, eles podem até te culpar como estagiária, mas a responsabilidade não é sua, então não é você que leva ali o pato, sabe? Você pode ser chamado a atenção, eles podem, né, te falar pra você, não é assim que se faz, é assim, assim, mas quando você é júnior, a responsabilidade é totalmente sua, mesmo que você, eu estou iniciando, não, a responsabilidade é sua. Desde já você tem que entender, qualquer coisa que você faz, você tem que tomar muito cuidado, são dados sensíveis, são projetos, são coisas que custa também muito dinheiro para a empresa, né? Então qualquer update firmware, qualquer coisa assim que vai alarmar muito, é responsabilidade sua. Depois, quando eu virei pleno, eu lembro que foi uma outra empresa que me contratou, era uma linguagem diferente até para trabalhar. Eu fiquei muito na dúvida de ir ou não. O valor salarial era bem mais atrativo, eu já ia estar ganhando uns 4.000 e pouco, então eu fiquei meio assim, meu Deus, será que vale a pena? Comparado ao que eu estava ganhando, tipo assim, era mais o dobro. Então eu fui mais pela questão salarial, não pensei tanto na questão da linguagem, porque como eu codificava em linguagem de Microsoft, era para codificar em Java. E aí eu falei, vou ter que aprender do zero, não sei o que, mas nunca vou saber se é bom até que eu faça. E aí eu fui para essa empresa, foi uma experiência muito boa, com gestão eletrônica de documentos. Lá também tive vários projetos desafiadores, no qual eu fui como tech lead de júniors. Então, eu entrei como pleno, depois que eu aprendi, já estava um pouco melhor na linguagem, eles me colocaram como tech lead, e aí eu já ficava meio assim, hoje em dia eu falo tech lead, naquela época era só líder, assim, a líder dos júniors. E aí eu tinha essa equipe e ter que liderar, desenvolver, gerenciar commits, ver a aplicação, enfim, de tudo um pouco, foi muito bom para o meu crescimento da minha área, principalmente de carreira, porque aí eu amadureci também como programadora, né? E em qualquer outra coisa também. Melhorei a questão de comunicação, eu sempre fui muito tímida, né? Então, isso foi algo que me deu um up, assim, nessa questão. Até hoje ainda eu tenho que trabalhar muita coisa a respeito disso, mas acho que foi chegando um momento necessário, assim, para minha carreira. Fiquei uns quase 4 anos lá,
Depois disso, eu lembro que eu fui convidada para a primeira empresa que eu trabalhei como júnior para voltar, para trabalhar lá. E aí, claro que já seria como sênior. E aí, eles me fizeram uma proposta bem interessante. E o mercado de Brasília é pequeno, acho que em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer empresa que você passe, você mostrando responsabilidade, você mostrando que de fato você é um bom profissional, aquilo ali sempre vai ser bem visto e você sempre vai ser bem-vindo novamente. Por um lado, eu achava meio estranho voltar para uma empresa que eu já tinha trabalhado, sabe? Mas é claro que eu não ia trabalhar com o mesmo cargo, então isso também já era uma coisa que eu ficava assim, vale a pena então. Então o salário era melhor, o meu status como hierarquia dentro da empresa também era maior. Claro que eu assumi mais desafios. Então, como sênior, eu fui desafiada mais agora no sentido de ser a responsável técnica também por qualquer outro projeto e que eu que tivesse que pensar na solução, porque muitas vezes eu pegava projetos prontos. Então, eu já comecei a pensar um pouco em solução quando eu virei pleno. Agora, quando eu virei sênior, eu comecei a pegar mais de um projeto. Então, era muito mais projetos, era uma carga muito maior do que quando eu estava como pleno. E, em resumo, no início você fica meio louca, você vai, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta e tudo mais? Com o tempo você vai pegando o jeito e aí você vai conseguir fluir normalmente. Depois dessa empresa, fui convidada por outras empresas e, dependendo da proposta, era muito tentador mudar. Mas eu confesso que foi uma época também que eu comecei a me acomodar. Eu comecei a, talvez achar que não era mais aquela área que eu queria seguir. E aí eu não comecei mais a estudar, não comecei a correr atrás. Fiquei um pouco estagnada, fazendo só o que era me pedido e não fazia nada mais do que isso. Sendo assim, você também fica estagnada até na faixa salarial, sabe? Porque você entende que, tudo bem, eu não tô correndo atrás, então eu mereço ganhar o que eu ganho. Eu não vou ficar pedindo aumento. Mas quando surgia a oportunidade me oferecendo mais, me dava aquela vontade de ir, ou pelo menos de falar para a empresa, porque às vezes eles negociam, né, e cobrem a oferta. Mas ao mesmo tempo eu estava tão acomodada que eu ficava, eu tô com preguiça, vou ter que estudar tudo de novo, aprender os processos, entender, nananana. E aí eu não aceitava. Então eu rejeitei muito trabalho nesse período, porque eu estava nesse processo aí pessoal, né, que eu não queria crescer, não queria evoluir, não sabia se eu queria, pro meu futuro ainda, permanecer na área. Depois, com o tempo, eu fui melhorando tudo isso, né, porque questão profissional também, questão pessoal, tudo junto ali, impacta um no outro. Então, se você não está tão bem também no seu pessoal, você não vai estar no seu profissional, vice-versa. E eu acredito muito nisso. Depois de um tempo eu comecei a melhorar nessas áreas e comecei também a pensar em sair da empresa ou até mesmo em conversar com a minha chefe em questão de termos salariais, em questão de posição, em questão de novos desafios. Foi quando surgiu muitas oportunidades no LinkedIn e aí eu peguei uma delas que foi do grupo SBF, que eu trabalho atualmente. A Nike, para quem não sabe, Nike Brasil foi vendida e eles compraram. Então o desafio era primeiramente trabalhar só pela Nike. E aí é claro que quando você entra, né, eles te dão de tudo um pouco. Então a Centauro também é um dos sistemas que a gente começou a trabalhar em cima também. Foi um bom momento porque eu já estava começando na empresa que eu estava, sair daquela minha bolha de ficar ali estagnada, já estava começando a evoluir. Então eu já estava num ritmo ali de estudo, de perspectiva, de alavancar a carreira, e aí eu já peguei engajamento e já foi. Claro que eles tentaram umas propostas e tal, mas eu acho que também já não fazia sentido continuar naquela empresa por muito tempo. Já tinha muitos anos ali também, e alguns processos que não era aquilo que eu esperava também de trabalhar, eu vi que não fazia sentido, e aí migrei. Então, em resumo, a minha carreira, ela percorreu assim. Isso é porque eu estou resumindo o resumo do resumo. Claro que nesses meios períodos eu peguei alguns freelances, eu peguei alguns trabalhos à parte, eu comecei a quebrar a cara também um pouquinho aí nessa questão de tentar empreender sozinha. E de tudo um pouco, eu não vejo como desperdício, eu vejo como coisas que me agregou e que fez bastante sentido ter passado por tudo isso para estar onde eu estou. Então, a minha dica aqui para você que quer ter uma carreira bem sucedida é o único momento que eu me arrependo é de ter me estagnado um certo período na empresa que eu estava. Me acomodar e quando você não consegue, como se diz, sonhar mais, né? Você começa também a se estagnar em tudo ali na sua vida e isso não é legal. Por isso que um bom programador ele tem que estar em constante evolução. Não só um programador, mas qualquer outra área que você trabalhe. Quando você está em evolução, você está por dentro do que está acontecendo, está por dentro de novas tecnologias, soluções.
tentando pensar fora da caixa, não só como técnico, mas também como um bom profissional de negócio, de visão de negócio, isso tudo é muito bom para você profissionalmente, crescer na área, ser espelho de outras pessoas, ser visto, né? E também ser muito querido por outras empresas. Porque seu currículo vai melhorar, a forma que você trabalha, as pessoas que te recomendam, né, vão te recomendar mais. Então, tipo, ficar desempregado nessa área é mesmo se você estiver nesse nível de estagnação, você não quiser mais evoluir, achar que você tá ganhando, tá ok, que você não quer se esforçar para tentar ganhar um plus a mais. Bom, em resumo é isso. Espero muito que se você está iniciando na área, você seja muito bem sucedido ou bem sucedida, e que tudo o que você for fazer, faça colocando o seu melhor, mostrando que você tem sim humildade para aprender com o outro, com os erros que você cometeu, e assim você vai só ter a ganhar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, me deixa seu like, se você ainda não deu like no início do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho aqui para ficar sempre por dentro das novidades. Beijo, nos vemos na próxima.